O amor é a marca do Evangelho. Jesus disse que provaríamos que somos seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Com essas palavras, ele deixou claro que a nossa identidade como seus seguidores seria sempre externada por meio das nossas atitudes, muito mais do que pelas palavras. A igreja é o canal por meio do qual o amor de Jesus se materializa. Pessoas de histórias, lugares, culturas e gostos diferentes unidas por um mesmo propósito. Esse não é um caminho fácil. Jesus nunca disse que seria. Exige renúncia, humildade, compreensão, mudança de atitude. A igreja é um lugar que acolhe pecadores arrependidos, que estão em busca da reconstrução que só Jesus pode fazer. Um lugar onde as pessoas chegam com as suas dores, mágoas, sofrimentos e são amadas, acolhidas e envolvidas. Um grupo de imperfeitos olhando para o perfeito. A igreja é de Jesus, onde feridos são curados, onde os pecadores são amados, onde pecados são perdoados e tratados, onde arrependimento, cura e transformação são evidências de uma nova vida em Cristo. Enfim, a igreja é onde somos abraçados, apesar de quem somos. Enfim, a igreja existe para amar a Jesus e servir as pessoas. Então, se você se sente perdido, machucado, decepcionado, arrependido e veio até aqui, você chegou no lugar certo. Porque a igreja é um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Temos pela manhã uma nova série de mensagens. Nós temos experimentado pregar a mesma mensagem manhã e noite, porque está evidente para nós que nós temos dois públicos diferentes, né? Duas igrejas, por assim dizer, né? Um grupo da manhã e um público à noite. Tanto é que estava pensando aqui comigo, se todo o pessoal que veio pela manhã viesse agora à noite, a gente teria que colocar mais cadeiras, não caberia todo mundo que estava aqui pela manhã, junto com a turma da noite aqui. Então, nós temos usado isso para que a igreja possa crescer mesmo e que a gente também possa pregar mensagens iguais para que tanto o pessoal que frequenta o culto da manhã como o culto da noite, todos nós possamos caminhar juntos numa mesma direção. Então, nesse mês de setembro, eu pretendo pregar sobre a visão da nossa igreja. Porque desde que eu cheguei aqui, há 5 anos e meio, nós começamos a trabalhar a respeito disso. Devagarinho no começo, fomos um pouco empatados aí pela pandemia. E aí nós demos uma pausa, né? Fomos, vamos dizer assim, remodelamos, né? Todos nós tivemos que nos reinventar. Mas depois de passar da pandemia, nós então começamos esse processo. E aí, nesse processo, nós fizemos o seguinte, nós reunimos com a nossa liderança, ali nós compartilhamos, eu me lembro que ainda muitas reuniões online, e depois, nos últimos tempos, nós tivemos um retiro com os nossos líderes, onde a gente teve um bom tempo ali para conversar sobre a visão, e aí nós demos alguns passos que estão sendo implementados, né? Até a gente teria algumas coisas novas já hoje, mas devido aos ocorridos, né, dos últimos dias, especialmente com o irmão Henrique, isso acabou que atrasou um pouco esse processo, mas não tem nenhum problema. Então nós vamos adiante, mas agora nós queremos transmitir isso à nossa igreja, a toda a igreja. Aquilo que a gente vem conversando, por meio de mensagens agora, a gente quer falar. Claro que nos encontros com os líderes a gente falava mais em teor de reunião, né? Aqui não é possível que seja assim. Então a gente vai tentar traduzir um pouco de tudo isso por meio de mensagens, por meio de pregações. Pelo menos as 3 primeiras eu quero basear na carta de Paulo aos Coríntios, de onde eu vou retirar os ensinamentos para compartilharmos nesses dias. Mas a primeira coisa que eu queria falar com você nessa noite é sobre o nosso tema. Pode voltar aí a tela anterior um pouquinho? Eu queria que a gente lesse juntos essa frase aqui, porque é a frase que foi dita no final do vídeo que você acabou de assistir. E que você vai assistir de novo ao longo desse mês, para que a gente fixe bem tudo isso na nossa cabeça. Mas eu gostaria que a gente lesse isso juntos primeiro. Vamos ler? Vamos lá? Um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Amém. De manhã eu fiz aquela brincadeira de homens e mulheres, né?
Primeiro foi as mulheres, depois os homens. Agora eu vou fazer os homens primeiro, para não dizer que eu estou defendendo um lado. Então, os homens comigo primeiro, vamos lá? Um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Isso, agora vamos ver se as mulheres vão ganhar, né? Tem que fazer essa brincadeira, gente, senão não tem graça, né? Então, vamos lá. Mulheres? Um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. De manhã os homens venceram, mas agora à noite as mulheres venceram, não é? Então tá bom. Então ficou 1-1, domingo que vem a gente desempata esse jogo, tá bom? Agora nós vamos ler todos juntos mais uma vez, vamos lá? Um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Amém. Nós repetimos isso aqui algumas vezes, porque você precisa decorar essa frase. Você vai entender ao longo desse mês por quê. Nós vamos falar em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. E o tema dessa minha primeira reflexão com vocês é: a igreja é feita de gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que a gente já viveu aqui. Pelas canções que a gente cantou, pelo hino que ouvimos aqui cantado por nosso coral, pelas nossas crianças que estão ali no Central Kids agora, recebendo a porção da sua palavra também. E agora pedimos que o Senhor fale conosco por meio desta mensagem, desse texto, que já vem falando ao meu coração ao longo dos anos, e que agora a gente vai conversar aqui neste culto, que nós possamos ser desafiados a ser a igreja que agrada ao Senhor para este tempo. Tudo é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu li a história a respeito de um grupo de pastores que estavam reunidos no local para ministrar uns nas vidas dos outros. Então, um dos pastores era o facilitador daquela reunião, e era uma reunião pequena, eram cerca de 25 pastores que estavam ali, e esse facilitador deu um tempo inicial ali para que aqueles irmãos compartilhassem um pouco dos seus ministérios. E aí, ao invés deles compartilharem as suas lutas, os seus sofrimentos, eles começaram a falar mais do que estava acontecendo nas suas igrejas, das suas realizações pessoais, das suas realizações ministeriais, os seus projetos, não é? Quantos membros tinham as suas igrejas? Muito mais do que propriamente falar de suas vidas das suas próprias famílias, das dificuldades da sua membresia, das suas ovelhas. E aí, finalmente, depois desse tempo de conversa, passaram a palavra para aquele que seria o preletor daquele encontro. E aquele pastor, diz a história que ele se levantou de cabeça baixa e calmamente foi à frente e disse o seguinte para os seus ouvintes: sabem, a cada dia que se passa, mais me convenço de quão bíblica é a minha comunidade local. Observando as pessoas que se reúnem domingo após domingo e conhecendo as suas histórias de segunda a sábado, identifico inúmeros pontos em comum com as igrejas locais descritas nas páginas do Novo Testamento. Em minha comunidade, temos alguns imorais, vários idólatras, um punhado de adúlteros e até mesmo homossexuais. Caluniadores e trapaceiros, então, eu já perdi a conta de quantos são. A gente tem visto nos últimos anos um crescente número de pessoas frequentando igrejas, não é verdade? Mas eu acho que quase que na mesma proporção, a gente também tem visto uma grande quantidade de pessoas fugindo de igrejas, criando até um asco mesmo, uma aversão por igrejas, por crentes. As pessoas até gostam de Jesus, mas muitas pessoas já não suportam mais a igreja. Tem gente que até gostaria de ser discípulo de Jesus, mas se pudesse não ser membro de uma igreja local, elas preferiam. Isso não importa a denominação, pode ser uma igreja batista, presbiteriana, metodista, pode ser uma igreja pentecostal, uma Assembleia de Deus, uma comunidade, uma bola de neve, sei lá, qualquer uma das igrejas. É muito interessante pensar sobre isso e a gente refletir, porque isso nos conduz a algumas reflexões que eu gostaria de partilhar com você aqui nessa noite e ao longo desse mês, para que a gente pudesse pensar juntos, a fim de que tipo de igreja que nós queremos ser. E enquanto eu preparava tudo isso aqui, ao longo dos anos eu li alguns livros, e dentre eles, vários livros, e dentre eles eu li um livro do pastor Ricardo Agreste, que eu admiro muito, é um pastor de uma igreja presbiteriana em Campinas, São Paulo, e ele diz num livro que ele escreveu que se chama Igreja, Tô Fora, esse é o título do livro dele. Ele diz que existem pelo menos 4 razões
que contribuem grandemente com a resistência das pessoas para com a igreja instituída. Então, olha que interessante as palavras do Ricardo Agreste, e eu quero replicá-las aqui para você. A primeira reflexão que ele fala é que pessoas têm experiências ruins na infância com a igreja. Então, muitas pessoas não costumam frequentar qualquer igreja porque elas tiveram uma péssima experiência com uma delas ainda na infância. Então, muitas pessoas praticamente foram arrastadas. Muitas crianças foram quase que acorrentadas para a igreja, para assistir os cultos, para participar da igreja. Nunca foi explicado a essas crianças o porquê de se frequentar uma igreja, de fazer parte de uma igreja, mas simplesmente porque elas tinham que ir, porque eu sou seu pai, a sua mãe, eu que mando, e você vai obedecer sim. Eu me lembro, comentei aqui pela manhã, de um jovem, anos atrás, com quem eu conversei, falando com os pais dele e com ele, os pais estavam muito desanimados, porque ele não estava mais querendo ir à igreja, e aí o pai dele disse assim para mim, falou, pastor, ele vai à igreja sim, enquanto ele morar debaixo desse teto aqui, enquanto eu coloco a comida no prato dele e dou a roupa para ele vestir, ele vai à igreja sim. E aí ficou nítido para mim, né? Que quando ele completasse 18 anos, ele não iria mais à igreja. Eu conversei com esse jovem algumas vezes, e até na conversa comigo eu vi o descaso. Ele só estava conversando comigo mesmo por educação, mas ele não tinha o menor interesse mais de frequentar uma igreja. Embora eu tenha tentado mostrar para ele as razões, né? Mas me pareceu que isso já era muito tarde, ele já devia ter uns 17 anos. Quando ele completou 18 anos, é evidente que aconteceu o que já se esperava. Ele não colocou mais o pé dentro de uma igreja. Então, também a gente tem dentro desse aspecto aí, um outro problema em relação aos pais. Muitas vezes pais foram radicais demais com seus filhos, não é? Então, eles eram muito radicais na sua visão em relação à igreja, aquela ideia do aqui sempre fizemos assim, não é? Não, eu estou aqui há 30 anos nessa igreja, estou aqui há 40 anos, não é? Como agora as coisas vão mudar, não é? E aí eles não conseguiram entender este compasso, né? essa virada do tempo em relação aos seus filhos. E aí se tornaram radicais demais. Achavam que a igreja deveria continuar no modelo do seu tempo, tendo em vista que agora nós temos os nossos filhos que vivem uma outra era, um outro tempo. A gente tem também um outro extremo, daqueles pais que pareciam ser um na igreja, mas dentro de casa são outras pessoas. Então, o seu péssimo testemunho na igreja eram santos, perfeitos, levantavam, cantavam, davam opiniões nas assembleias, não é? Falavam, criticavam as pessoas que estavam em pecado, mas dentro de sua casa não respeitavam a sua família, não respeitavam o marido, não respeitavam a esposa, tinha uma conduta reprovável, falava palavrão, tinha procedimentos no seu temperamento descontrolado, que tudo isso depunha contra esses pais. Resultado, esses filhos nunca mais, por causa disso, quiseram colocar o pé dentro de uma igreja evangélica ou de uma igreja. Uma segunda coisa também que o Ricardo Agreste aponta, e eu concordo com ele, que muitas igrejas têm coisas estranhas demais no seu contexto. Então, algumas pessoas, por real interesse ou até por mera cortesia, em algum momento até aceitaram um convite de um amigo ou até de um parente, né, para ir a uma igreja, numa programação especial, mas depois do que eles viram na igreja, eles decidiram nunca mais colocar o pé lá dentro. Em alguns casos, porque eles foram na igreja e o clima era tão frio, tão ritualista, uma igreja tão tradicionalista, não tradicional, tradicionalista demais, que a pessoa achava que ela estava num velório e não num culto, numa celebração ao Senhor, não é? Ou então o extremo contrário, aconteciam coisas tão loucas no culto, né? As pessoas faziam umas coisas tão malucas, falavam coisas tão doidas, gritavam tanto, não é? Sei lá, tanto malabarismo no culto, que as pessoas olhavam e falavam, meu Deus do céu, nunca mais eu quero voltar aqui, né? Só que parece um bando de loucos reunidos, né? Eu me lembro de conversar uma vez com uma moça, e aí eu, falando com ela, ela disse o seguinte, pastor, a minha igreja era power, não é? Era uma igreja pequenininha, tinha umas caixas de som assim enormes, e o pau quebrava lá, né? O som era de arrebentar, acontecia de tudo lá, era o pessoal girando, era gente caindo, era um movimento, uma coisa tremenda, né? E aí eu fiz uma pergunta para ela, falei assim, você gostava? Ela falou assim, eu gostava, eu estava acostumada com aquele contexto, não é? Eu era abençoada, e não duvido que ela era mesmo. Uma crente fiel ao Senhor, até hoje, né? Uma bênção.
E é interessante que aí eu perguntei para ela assim, mas você já convidou algumas de suas amigas para ir à sua igreja naquele tempo? E ela olhou para mim e disse assim, Deus me livre. Está vendo só? Uma outra coisa que o pastor Ricardo Agreste fala é sobre o mau testemunho dos crentes. Então, algumas pessoas resistem às igrejas por causa de uma experiência desagradável com alguém que até se afirmava, até com certa arrogância, como um crente fiel. Aqui a gente está falando de mau testemunho, gente. A gente está falando aqui de gente que é desonesta nos negócios, gente caloteira, gente sem palavra, gente mau caráter. Talvez você já deve ter conversado com alguém que disse assim, olha, eu posso até ser cristão um dia, ser crente um dia, mas na igreja daquele fulano eu nunca vou, não é? Ou talvez você deve ter ouvido assim, crente? Para ser crente igual essa fulano aqui, igual essa pessoa, eu prefiro continuar sendo quem eu sou, não é? Então, infelizmente, muitas vezes nós temos ouvido isso, por causa do mau testemunho de cristãos, pessoas estão repudiando a igreja. E uma quarta razão pela qual as pessoas não querem saber de igreja, que o Ricardo Agreste fala, e eu concordo com ele, é o que ele chama aí do mau testemunho das igrejas mesmo, e de seus líderes. Então, pessoas resistem às igrejas, por estarem assim, diante de uma imagem apresentada na mídia, que convenhamos, gente, não é das melhores, não é? Hoje nós vemos, nas redes sociais, no noticiário, né? Tem até os fuxicos gospels da vida, né? Você já deve ter visto aí a fofoca gospel que rola nas redes sociais. Infelizmente, a gente vê crescer cada vez mais os escândalos financeiros, os escândalos sexuais, manchando o nome de pastores, de líderes, de igrejas. Isso sem contar em outros pecados que vêm acontecendo no mundo cristão, infelizmente. Essas coisas também têm feito com que as pessoas não queiram saber de igreja, não queiram saber de Jesus. Eu já contei para vocês aqui a minha experiência pessoal, né? De que uma vez levei o carro no mecânico, lembra quando eu falei sobre isso? Eu levei o carro ao mecânico, e aí, enquanto ele consertava o meu carro ali, a gente entrou num bate-papo e tal, e aí, não sei que cargas d'água entrou na conversa, ele veio falar comigo a respeito de igreja. Eu não tinha falado nada de igreja, não tinha falado nada que eu era, nada. E aí ele começou a falar de igreja, e na crítica dele, ele começou a dizer o seguinte, que pastor era tudo ladrão, estava roubando o dinheiro das pessoas, que as pessoas vão à igreja e só para... Né, tudo um bando de gente inocente, boba, que vai lá e os pastores estão manipulando todo mundo, e os caras estão ficando ricos, comprando carrão e casa na praia, viajando para o exterior, e blá, 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 metendo pau, né? E eu na minha, né, quieto, né, ouvindo ele falar. E aí eu não sei, gente, o que aconteceu, que a conversa estava tão dinâmica que o assunto virou para um problema. Ele estava com uma ação na justiça, e ele começou a comentar da ação, e ele disse o seguinte, esses advogados são tudo ladrões, são tudo enrolão, esses caras, né, só fica tomando dinheiro das pessoas e tal, né, e eu, como é que está aí o conserto, né, essa peça, será que é essa peça mesmo, tem que trocar, né, mais ou menos por aí. Enfim, diante de razões como essas, fica muito fácil a gente entender a indignação e a aversão que muitas pessoas têm desenvolvido em relação às igrejas. E aí, gente, diante desse panorama, nós temos dois desafios, e é sobre isso que eu queria que você pensasse agora comigo. O primeiro deles é manter-se fiel à pessoa e à mensagem de Jesus, mesmo diante das propostas de facilidade que esse mundo nos oferece. E o segundo desafio, tornar-se uma igreja culturalmente mais relevante e contemporânea, mesmo que haja um forte apelo para manter as coisas no estado em que se encontram. Aquela história do, sempre fizemos assim, por que a gente vai mudar? Há 50 anos nós fazemos, 100 anos a igreja, 300 anos temos a escola bíblica dominical, não é? O cantor cristão, desde 1800 temos hinos, né? Então a gente engessa, sacraliza coisas que, eu não sei se esse seria o caminho. Então esse é o nosso grande desafio, manter-se fiel à pessoa e à mensagem de Jesus e ao mesmo tempo ser uma igreja culturalmente relevante para o século 21, uma igreja efetivamente contemporânea. Ou seja, como pregar o evangelho de Jesus Cristo, um Cristo que viveu há 2000 anos atrás, uma Bíblia que tem histórias do Antigo Testamento, dentro do mundo contemporâneo. Como fazer essa leitura para esse tempo? Esse é o nosso grande desafio.
Então o problema aqui é que a maioria das igrejas ainda vive no que eu chamo aqui de uma espécie de gueto cultural, sabe? E essas pessoas não estão dispostas a olhar o mundo a partir de uma visão e de uma estratégia contemporânea, e por essa razão vão cada vez mais perdendo terreno. Então, eu não posso dizer que porque as igrejas são pequenas, o Espírito Santo de Deus não está lá. Isso seria um absurdo, não é? Deus atua em todos os lugares, não é? Deus é Deus. Nós nunca podemos enjaular o poder. O Espírito Santo está na igreja, a igreja é de Jesus. Mas nós podemos falar que muitas igrejas deixam de crescer por causa de não terem uma visão de acordo com o mundo que estamos vivendo, da palavra de Deus, e fazer a leitura para este tempo que nós estamos vivendo. Falta de estratégia, falta de encarar esse desafio que nós temos de ser a igreja contemporânea, firmada na rocha que é o Senhor e a sua palavra. Então, eu digo isso porque eu vejo que esse problema se reflete no modo, por exemplo, de alguns lugares, de como as pessoas se vestem, não é? Nas músicas que as pessoas cantam, na versão bíblica que é utilizada, não é? Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula para pré-adolescentes, estava tendo uma aula, uma reunião ali com eles, e aí eu pedi para uma garota ler um texto bíblico, e aí ela começou a ler, e as palavras não saíam para ela, porque tinha ser-me-eis, né? Tinha as concupiscências, não é? Então ela lia e se enrolava com as palavras, e aí eu falei assim, mas aonde você arrumou essa Bíblia? Foi minha mãe que me deu, né? Então eu vou falar com a sua mãe, para ela dar uma Bíblia para você, numa leitura, numa versão que você entenda. Não é? Nada contra as versões antigas, mas será que as pessoas estão mesmo entendendo aquilo que elas estão lendo? Não seria mais interessante do que eu dizer assim, a versão antiga é mais poética, e é mesmo? A gente consegue decorar os versículos mais pela versão antiga do que pela versão nova, não é verdade? Essa é a grande dificuldade de decorarmos hoje, pode acreditar. Mas o fato é que para o nosso entendimento, para os nossos dias, uma leitura mais fácil é muito melhor. Eu mesmo, quando estou preparando as minhas pregações, eu leio os textos que eu estou preparando em várias versões, e eu sempre vou nas versões atuais para dar uma olhada como que é isso nas palavras dos nossos dias, justamente para que eu consiga entender, para poder transmitir. Então, por exemplo, na nomenclatura dos processos das nossas igrejas, na maneira como nós nos comunicamos, nas nossas palavras, nas nossas ações, não é? Já viram aquele pastor que vai à frente e fala assim, amados irmãos, estamos aqui nessa noite maravilhosa para enaltecer o poderoso nome do Senhor. Já viram isso, né? E aí depois ele sai do púlpito e fala com as pessoas, e aí, como é que tá? Tudo bem? Aí você fala, mas aquele cara que estava ali no palco se transformou numa outra pessoa, né? Ou quando ele estava ali, ele era uma pessoa, e quando ele subiu, ele colocou uma capa e virou um outro homem, porque ele mudou até a entonação da voz dele, não é? Será que a gente está comunicando exatamente como as pessoas entendem? Então, outras igrejas, numa tentativa de uma espiritualidade acima da média, ainda se utilizam daqueles símbolos do Antigo Testamento, que nada tem a ver com a nossa cultura, com a nossa época, além de alguns termos absurdos, não é? Você já imaginou, você está assim, pensa comigo, você não é um cristão, não é um evangélico, não tem contato com a igreja, vamos imaginar essa situação, e você está ali parado no ponto do ônibus, por exemplo, não é? E aí você está lá e de repente um cara que é cristão está do seu lado, e aí toca o celular dele, e ele não sabe ser reservado, ele conversa alto ao celular, e você está ali do lado dele, também esperando o ônibus. Pensa comigo, pensa. E aí ele fala assim, ô varão, não é? Ô varão, está na bênção? Já viu isso aqui, né? Ou, né? Precisamos levantar um altar, não é? Vamos erigir um altar de oração. E você está ali do lado ouvindo. Que conversa é essa, né? Assim, o Senhor vai entrar com a providência, não é? Não é? Gente, eu queria que a gente compreendesse isso. Será que a gente não tem que olhar algumas coisas? Será que a gente não teria que fazer uma leitura melhor da maneira como nós nos comportamos? Se nós queremos alcançar as pessoas desse tempo, eu não quero alcançar quem nasceu em 1500, porque quem nasceu em 1500 já morreu, não é? Eu preciso alcançar as pessoas que estão vivendo hoje, em 2025. Então, será que a nossa linguagem está falando realmente com essas pessoas da maneira
como elas são. Me lembro do outro dia, estava lá na academia conversando com uma pessoa, e aí a gente um bate-papo super descontraído, assim, bem legal e tal. Aí ele falou, eu faço isso. Você faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele falou assim, cara, que top isso, né? Eu falei, você achou legal, né? Eu falei, achei, não, sério, achei legal. Acho que ele pensou assim comigo, assim, tipo, não, acho que ele deve estar pensando que estou tirando sarro, né? Eu falei, não, fale-me mais, né? Você achou legal, né? E aí a gente entrou na conversa por esse caminho. Será que a gente não tem que comunicar com as pessoas do nosso tempo de uma maneira que elas consigam entender? Aquelas coisas do Antigo Testamento, a arca da aliança, né? Se você tocar aqui, vamos colocar a arca. Se você tocar na arca, você vai ser curado. Isso faz algum sentido, né? Você pode comprar uma arca da aliança lá na Conde de Sarzedas, lá em São Paulo, do lado da Praça da Sé, né? Fica ali a Catedral da Sé, a Rua da Glória, para cima, um pouco tem a Conde de Sarzedas, você vai lá, é a famosa Rua dos Crentes. Então lá tem muitas arcas para vender, deve fazer parcelamento em 10 vezes, de repente, né? Não é, eu lamento dizer, mas não é a mesma arca que Indiana Jones, não, melhor, não é a mesma arca que Moisés construiu com a orientação de Deus. Não é, eu tenho certeza que não é. Não é vendida lá em São Paulo por um preço bem legal. Percebe? E as pessoas vão àquele objeto, tocam ali e acham que elas serão curadas. Então, se você passar por baixo do portal, não é, o portal de Sião, estou inventando aqui, né? Você vai receber uma bênção de Deus. Será mesmo que esses símbolos, eles correspondem àquilo que é a necessidade do coração das pessoas dos nossos dias? Estou querendo dizer o seguinte, as pessoas entram nas igrejas hoje em busca de refrigério para suas almas. É por isso que as pessoas procuram a Jesus Cristo. Então, é preciso que a gente esteja voltado com seriedade para a missão de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, para as pessoas que estão inseridas nessa cultura pós-moderna e urbana, sobretudo, né? Nós estamos aqui no centro da cidade, e tudo isso que está caracterizado por essa sociedade do século 21, através de quê? De estratégias contemporâneas, sem corromper ou negociar os princípios elementares da nossa fé. É possível fazer isso. Em que momento aqui nós deixamos de pregar a cruz de Cristo, a salvação em Jesus, o sacrifício vicário do Senhor, ou seja, substituto, aquilo que Jesus fez por nós? Em que momento aqui nós deixamos de celebrar a glória e a majestade de Jesus por meio das canções que cantamos? Então nós podemos fazer isso de uma maneira contemporânea. Então aí, a pergunta é essa, como podemos fazer isso? E eu quero dar a resposta aí para vocês. Por meio de uma igreja intencionalmente relacional, onde amar a Jesus nos conduza a servir as pessoas. Por que isso é tão importante? Porque eu conheço as pessoas por meio do relacionamento. É por meio do relacionamento que eu descubro os gostos das pessoas, as qualidades, os defeitos, onde as pessoas gostam de ir, o que elas gostam de comer, onde ela gosta de frequentar, que tipo de assunto ela gosta de falar, para qual time ela torce. É no relacionamento que a gente descobre isso. E é por meio desse relacionamento, dessa afinidade, que nós podemos construir uma igreja, amando a Jesus e servindo as pessoas. Esse é o nosso grande desafio. Você deve estar vendo gente conhecida aqui nas nossas fotos, não é? Então, viver uma igreja relacional deve ser o nosso objetivo. A igreja relacional é aquela que faz uma leitura da sociedade atual e olha para as pessoas com a mesma compaixão que Jesus olhava e transmite a mensagem do Evangelho de maneira eficaz e verdadeira. Sem enxertos, a gente não precisa fazer isso, mas de forma contemporânea e comprometida com esta geração. Então essa é a minha grande batalha. Sabe qual é a minha grande luta pessoal? Conseguir me manter um pastor contemporâneo. Essa é a maior luta da minha vida. Porque eu já tenho 55 anos. Então algumas coisas estão firmadas aqui na minha cabeça, porque eu fui criado assim, porque eu nasci na Igreja Batista e eu aprendi assim ao longo da minha vida. E esses ensinamentos são preciosos para mim, eu não estou dizendo que eles são ruins. Eu só estou dizendo que algumas coisas eu preciso desconstruir na minha mente para entender essa geração e me corresponder com essa geração. E entender os anseios das pessoas dessa geração. Esse é o nosso desafio. E é o desafio que a gente como igreja precisa estar disposto a enfrentar. Portanto, a minha frase para você é: a igreja é feita
de gente. No Novo Testamento, nós temos 2 cartas do apóstolo Paulo escritas para uma igreja que estava estabelecida na cidade grega de Corinto. Eu havia dito aqui pela manhã que Paulo escreveu 3 cartas, na verdade. Me parece que a segunda carta foi perdida. Quando a gente lê nas entrelinhas do texto, está muito claro para a gente que houve uma outra carta que se perdeu, e eu já deixei bem claro aqui que não foi eu que perdi, isso foi alguém que perdeu lá no passado, eu não tenho nada com isso. Mas o fato é que 2 cartas chegaram e há ensinamentos preciosos nessas cartas. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. Não é interessante pensar que o grande apóstolo Paulo, que fundou essa igreja, não deveria ser a melhor igreja? A igreja mais perfeitinha, mais certinha? Teoricamente parece que sim, né? Por ser Paulo quem é. Mas não era, gente. A igreja de Corinto, ali haviam dissensões, tinha gente bebendo demais, tinha gente comendo demais, não é? Já pensou, tem que orientar, come menos, né? Não é? Que absurdo, né? A minha mãe que falava essa frase, ela falava assim, não gostou? Coma menos, não é? Isso sem falar, por exemplo, de um outro problema gravíssimo que havia na igreja de Corinto, que era uma relação incestuosa entre um filho e uma madrasta. E aí a igreja estava lidando com isso e estava sendo o pior, condescendente com esse relacionamento. E aí Paulo vem trazer a condenação sobre esse grave pecado sexual que estava acontecendo na igreja, e parece que para muita gente estava tudo bem. Mas é interessante, porque ainda assim, no meio de tanto pecado, de tanta gente pecadora, o apóstolo Paulo inicia a primeira carta chamando aqueles irmãos de santos. Olha o que é que ele diz no versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Eu fico pensando como Paulo poderia chamar de santos pessoas com tantas falhas e com pecados tão graves. Aliás, ele não faz isso nenhuma nem 2 vezes, Paulo faz isso diversas vezes. Pois bem, essa simples expressão revela para a gente um grande segredo, para nós compreendermos o que é a igreja. Antes da gente entrar diretamente no texto, deixa eu fazer uma citação aqui. O Nietzsche, né, o filósofo alemão do século XIX, ele afirmou uma frase a respeito dos cristãos que ficou famosa. Ele diz assim, eu não coloquei aí porque eu não quis colocar mesmo. Ele disse assim, eu creria na sua salvação, se referindo aos cristãos, se eles se parecessem um pouco mais com pessoas que foram salvas. Nessa mesma direção, Mahatma Gandhi, né, que foi um líder político e religioso indiano do século XX, quando ele foi questionado acerca do que ele pensava sobre o que era o cristianismo, ele disse o seguinte, não tenho nenhum problema com a pessoa de Jesus. A minha grande dificuldade reside no abismo facilmente observado entre a pessoa e ensinamentos de Jesus e o estilo de vida daqueles que se afirmam seus seguidores. Bom, num primeiro momento, a gente olha essas 2 frases e se a gente bobear, a gente aplaude, não é? Porque tem uma certa verdade nessas frases. Mas eu queria dizer para você que nenhum dos 2, nem Nietzsche e nem Gandhi, entenderam o grande segredo do que é ser cristão. Ou mais propriamente aqui, do que é ser igreja de Jesus Cristo. O Philip Yancey, e esse sim eu coloquei a frase, depois de uma longa jornada fugindo da igreja, ele fez uma declaração no seu livro, Maravilhosa Graça, que eu acredito que todo cristão deveria ler esse livro. Ele disse assim, olha a frase do Philip Yancey. Rejeitei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei, porque não descobri graça em nenhum lugar. Existe uma outra frase dita por ele, num outro livro chamado Igreja, Por que me importar? Olha essa outra frase dele, ele diz assim, o processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de mim, tem a ver com o meu modo de olhar a igreja. Gente, eu fico mais com as frases do Philip Yancey. Olha só, no século I, a cidade de Corinto era uma metrópole, e ela era caracterizada pelo comércio. E como ela era uma cidade portuária,
ela recebia gente de todas as partes do mundo, para essas pessoas permanecerem apenas alguns dias ali, e depois disso elas seguiriam viagem. Bom, como ela era uma cidade portuária, logo então ela era um lugar onde havia muitos visitantes, muitos turistas, podemos dizer, muitos viajantes, muitos trabalhadores. E a cidade então se aproveitava disso para os seus rendimentos, né? Investia nisso. Só que, em paralelo a isso, os templos pagãos da cidade, eles eram caracterizados por cultos que envolviam, por exemplo, orgias sexuais e toda forma de imoralidade. Então você pode pensar o seguinte: a pessoa vai para Corinto, ela chega lá, e aí ela se envolve numa orgia sexual, por exemplo, e ela sai satisfeita não apenas pelo sexo que fez, mas por ter prestado um culto a um determinado Deus. Sai com o seu coração cheio de alegria, porque prestou a sua adoração. Você pode imaginar o contexto de uma cidade assim, que quanta pecaminosidade. E o grande problema é que as pessoas que iam à igreja, que se convertiam, elas vinham lutando com os pecados de uma vida vivida numa cidade tão promíscua como era aquela. Então isso fazia daquela cidade um lugar de um clima muito pesado, não é? Eu disse aqui pela manhã que estar em Corinto era mais ou menos como viver em Gotham City, não é? Mais ou menos assim. Então a igreja que estava inserida ali trazia consigo o reflexo dessa cultura no qual os valores comuns se misturavam com valores cristãos. Isso trazia uma confusão enorme na vida das pessoas. E aí isso gerava muitos problemas. Os pastores, os líderes da igreja, tinham muita dificuldade com a sua própria membresia. Daí a razão de tantos pecados na vida daqueles membros daquela igreja, trazidos daquela vida sem Cristo. Bem, mas é exatamente do texto bíblico que nós extraímos a beleza. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, é daí que nós extraímos duas coisas muito importantes, que nós precisamos entender para ser igreja nos nossos dias também, assim como aqueles irmãos de Corinto, inseridos numa cultura parecida com a nossa hoje, cheia de pecado, cheia de perversidade. A primeira palavra que ele traz para nós é uma palavra de juízo. Paulo diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Esse não é um texto pesado? Essa não é uma palavra forte? Sobretudo, essa não é uma palavra que afronta os nossos dias também? Não é um texto agradável. Eu já vi muita gente usando esse texto para citar a sua revolta contra a Bíblia e contra a palavra de Deus. E a gente tem que falar isso aqui em alto e bom som, confiado de que essa é a palavra do Senhor para a sua igreja. E nós não negociamos essa palavra. Então, quando a gente lê esse trecho, num primeiro momento, a gente é levado a concluir que Paulo apresenta para a gente aqui uma lista de pessoas que, pelos seus erros, gente, sinceramente, parece que elas já estão pré-condenadas, não é? Pré-cozidas para o inferno. É mais ou menos isso. Mas, se a gente quiser esquentar essa chapa um pouco mais, tem uma outra lista que a gente podia somar com essa, que é uma que está em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 8. Lá o evangelista João, escrevendo na revelação do Apocalipse, ele diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esse não é um texto tremendo? Então, partindo desse pressuposto, eu acho que a gente só vê, numa primeira olhada, a gente só vê duas saídas para a igreja. Bom, a primeira, ou a igreja vai ser um lugar de gente limpa, pura, formada só de indivíduo nota 10, perfeitos, que nunca erraram, né? Nunca errou, não é? Gente saudável, resolvida, estruturada, calma, tranquila, não é? Super santos. Ou, a segunda opção, a igreja vai se tornar um lugar sem membros.
Porque não tem como. Como que a gente não vai cometer pecados? Pelo menos um ou outro pecado dessa lista, volta e meia, infelizmente, nós acabamos cometendo. Estes ou outros pecados semelhantes a esses, ou diferentes desses. Mas essa é a nossa batalha. Ou é tudo perfeito para poder participar de uma igreja, ou então não vai ter como, porque vamos ter que fechar, porque nós não vamos encontrar ninguém para poder participar de uma comunidade como essa. Pois bem, mas é exatamente aí que vem a segunda coisa que nós podemos extrair do texto. São as palavras de Paulo no versículo 11, quando ele diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Então, agora, preste atenção a algumas coisas que eu vou dizer a você. E essas coisas são muito importantes para nos nortear como igreja para os nossos dias, para que a central seja uma igreja que ame a Jesus e sirva as pessoas. A igreja é formada de gente. E quando você está aí sentado no templo da nossa igreja, você pode sim estar sentado aí ao lado de um ex-imoral, de um ex-ladrão, de um ex-mentiroso, de um ex-alcoólatra, mas pode ser pior ainda, porque pode ser que você seja um destes ex. Então, eu coloquei uma frase aí para você pensar comigo, que está mais do que claro que o que nos qualifica para fazermos parte de uma igreja não é o nosso currículo anterior. Amém? Quem pensa o contrário disso, ainda não compreendeu a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Mas tem uma coisa que pode chocar a gente ainda mais, sabe o que é? É o fato de sabermos que nem sempre nós somos tão ex assim, como nós deveríamos ser. Isso porque, infelizmente, nós temos recaídas. E em muitas delas nós até nos surpreendemos com a gente mesmo, né? Dizendo assim para nós: meu Deus do céu, mas como que eu caí nisso? De novo, como eu cometi esse pecado? Novamente, como eu sou fraco? Por que novamente eu estou nisso? Então, a melhor notícia que podemos ter é a seguinte, olha a minha frase aí. O critério usado por Deus para nossa salvação não está baseado nos padrões desse mundo, e nem nos nossos julgamentos pessoais, porque são muitos, mas única e exclusivamente na sua poderosa e infalível graça. Amém? É por isso que nós estamos aqui, por causa da graça de Jesus. Porque através da graça, Deus transforma a igreja numa comunidade de gente que traz, muitas vezes, profundas marcas do passado, pessoas que estão lutando aqui no presente, mas que estão com seus olhos no futuro, na redenção que há de vir. Mas essa esperança não faz de nós gente acabada, não. O que essa esperança faz de nós é gente em reconstrução. É isso que eu e você somos. É só você olhar para as páginas da história bíblica. Com exceção de Jesus. Qual foi o herói da fé? Qual foi o profeta? Qual foi o apóstolo? Qual foi o homem? Qual foi a mulher que foi perfeito? Muito pelo contrário, a Bíblia, e isso eu acho maravilhoso na Bíblia, ela faz questão de mencionar as falhas e os pecados dos seus personagens, o que faz da Bíblia um livro extraordinário, portanto, porque nós podemos olhar para a história de cada um daqueles homens e mulheres e dizer o seguinte: se eles conseguiram, se Deus usou pessoas como eles, pecadores como eram, Deus pode me usar também. Essa, sinceramente, é a única explicação que eu tenho para mim mesmo, pelo fato de eu ser um pastor aqui. Porque Deus me conhece desde sempre. Ele sabe o que vai na minha mente. Ele conhece todos os pecados que já cometi. Ele sabe as coisas que vão pela minha cabeça, os pecados que a minha própria mente maquina, o mal que está aqui, que me persegue. As lutas que eu mesmo tenho, assim como você. E ainda assim Ele me escolheu. A única explicação é isso. É porque Deus está trabalhando na nossa vida. E Deus, Ele está nos reconstruindo. E Deus quer usar a cada um de nós para servir no seu reino, apesar de quem somos. Amém? Amém. Portanto, eu e você, olha essa frase, somos a matéria-prima
que Deus vem usando ao longo da história para formar o seu povo, a sua igreja. Gente limitada, sim. Gente imperfeita, sim. Gente cheia de falhas. Nós somos pedras brutas. É isso que somos. E o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos reformulando. Então, quando você, a partir de agora, abrir a sua Bíblia e ler, e eu espero que você faça isso, você, ao abrir a sua palavra, nem sempre você vai poder dizer assim, sobre os personagens bíblicos, quão virtuosos esses homens e mulheres eram. Nem sempre, porque vai chegar um momento da leitura que você, vai se deparar com o pecado dessas pessoas. Mas há algo que você sempre vai poder dizer ao folhear as histórias da Bíblia. Você vai poder dizer assim, quão gracioso Deus foi para com essas pessoas. Então, da mesma maneira Deus vai ser com a nossa vida. Não somos levados a exaltar as nossas virtudes, mas ao Deus gracioso que nos alcançou. Então, se Deus nos colocou aqui hoje, a todos nós, não é porque somos bons, está longe disso. Coitados de nós, não é? Nós acabamos de ouvir um hino cantado pelo coral, que no refrão, eles cantaram a versão mais antiga, que está no Cantor Cristão, diz assim, a graça é maior que a minha vida inútil. É isso mesmo. Não é? Parece até pesado isso. É maior que a minha vida inútil, não é? É isso mesmo. Nós somos inúteis. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, estaríamos destruídos. É maior que o meu pecado vil, não é? Ou seja, o peso, não é? O quão grosso é o meu pecado, o quão sujo eu sou, mas a graça do Senhor é maior do que tudo isso. É exatamente isso que nós acabamos de ouvir no hino, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E é a maneira como o texto nos enche de esperança. O versículo 11, olha novamente aí. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Não é lindo observar como os verbos aí aparecem no passado? Nada foi obra nossa. Foi Deus quem nos lavou, foi Deus quem nos santificou, foi Deus quem nos justificou. Deus fez isso conosco. Ele mudou a nossa história, Ele transformou a nossa vida. Nós estávamos indo ao inferno, Ele nos salvou. No nosso passado podem existir marcas de erros cometidos e deslizes ocorridos. Sim, sem dúvida. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, crendo no sacrifício de Jesus por nós, enviando o seu Filho para entregar-se no nosso lugar na cruz do Calvário, nós somos lavados completamente dos nossos pecados. Amém? É assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos agir. Agora, uma igreja que decide ser verdadeiramente relacional é uma comunidade de pessoas ainda marcadas aí na sua lembrança pelos erros do passado. Porque você não esquece os seus pecados. Talvez você cometeu pecados horríveis na sua vida. E talvez os seus pecados horríveis geram consequências para você hoje. E eu tenho uma notícia para você. Talvez essas consequências vão caminhar com você até o final da sua vida. Mas agora, essas pessoas, nós somos lavados, santificados e justificados pelo sangue de Jesus. Então os nossos olhos não podem ficar voltados para o passado, mas aquilo que Cristo fez e aquilo que Ele quer continuar fazendo na nossa vida. E aí, na medida em que nós nos lembramos de como é grande o amor de Deus por nós, nós passamos a buscar o projeto de Deus para a nossa vida. Mesmo ainda estando sujeitos a deslizes, porque nós somos limitados e imperfeitos. Então, eu não posso ficar aqui agora dizendo o seguinte, eu pequei tanto na minha vida, eu vou abandonar tudo, eu vou largar a igreja, vou largar de ser pastor, não vou mais fazer mais nada não, acho que eu vou parar porque eu fiz tantas coisas erradas na minha vida. De maneira alguma, os nossos olhos devem estar olhando para frente, para a redenção, para a esperança que o Senhor tem para nós, o pecado que o Senhor perdoou e que continua caminhando conosco, nos ajudando nas nossas lutas e nas nossas aflições. Então, essa visão de igreja, onde as pessoas entendem e ajudam ao invés de julgar as falhas umas das outras, deve gerar dentro de nós pelo menos 3 atitudes práticas para a nossa vida, e são elas que eu quero dizer para você agora. A primeira atitude que eu acredito que nós precisamos ter é a atitude de humildade.
É preciso que a gente tenha mais humildade na visão que a gente tem de nós mesmos. O Paulo mesmo fala isso. Olha, não tem um conceito muito elevado de você não, hein? Se Paulo escrevesse hoje, ele olhar para a igreja e dizer assim, vocês estão se achando, né? Não tenha um conceito muito elevado de você mesmo. Cuidado. É preciso que a gente pare de esperar da igreja e das pessoas que compõem a igreja mais do que de fato elas possam dar. Nós somos pecadores. Nós estamos lutando. No fundo, nós estamos dizendo, às vezes, que somos bons demais para estar numa igreja imperfeita. A gente faz uma lista de apontamento de erros que nós vemos no pastor. Nós fazemos isso nos líderes da igreja, nos projetos da igreja, nas famílias, nos membros em geral. O problema é que a gente se esquece de apontar na lista os erros que marcam a nossa própria vida. Então é hora de olharmos para cada um de nós, das nossas próprias falhas. Uma coisa que eu vinha dizendo há algum tempo aqui, até chegarmos na nossa frase, eu dizia o seguinte, e continuo crendo nisso com todo o meu coração, nós precisamos ser uma igreja amável e acolhedora, onde as pessoas possam ser simplesmente quem são. Porque as pessoas chegam aqui com os mais diversos pecados. E eu não me lembro de algum texto da Bíblia onde Jesus dispensou alguém. As pessoas que não quiseram ficar com Jesus, como o jovem rico, por exemplo, foi porque ele não quis. Mas Jesus nunca disse para ele não segui-lo. Viram aquele momento também em que Jesus fala assim para uma pessoa, você não está longe do reino de Deus. Olha que interessante, não é? Dê mais alguns passos para você caminhar comigo. É o desafio de Jesus. Mas ele nunca disse, não, você é tão pecador que comigo não dá para andar. Infelizmente, o que Jesus vai dizer é o seguinte, abandone a sua vida de pecado e me siga. Então veja que Jesus sempre teve as suas mãos estendidas para as pessoas. Ele olhava os seus erros com compaixão, trazia essas pessoas para si, perdoava os seus pecados e convidava, ou desafiava, na verdade, essas pessoas a uma vida com ele. Eu queria mais uma vez citar o Philip Yancey no seu livro Igreja, Por Que Me Importar? E a frase que você está vendo aí na tela. Ele diz assim, olha, tinha uma reação instintiva contra qualquer coisa que cheirava a hipocrisia. Agora preste atenção nisso. Até que um dia surgiu uma pergunta. Com o que a igreja iria parecer se todos os membros fossem como eu? Não é? Você já parou para pensar nisso? Se não parou, pense agora então. Olhe para você mesmo. Ninguém aqui conhece você melhor do que você. Só Deus conhece você melhor que você. A pergunta é, se todos os membros da igreja fossem parecidos comigo, isso aqui ia dar certo? Será que se as pessoas fossem como eu? Como seria? Então, o desafio é, deixemos de ser hipócritas, não é? Entendamos que as pessoas que estão aqui, elas estão aqui para um recomeço, para uma reconstrução, não é? A segunda atitude que nós precisamos ter é graça. Um escritor extraordinário é o Larry Crabb. Ele escreveu livros incríveis, né? Pode ler qualquer um, todos eles são ótimos. E ele tem um livro chamado Conexão, e lá ele afirma o seguinte, apenas duas coisas são capazes de transformar um ser humano, a queda e a graça. Na primeira, a responsabilidade é inteiramente nossa. Na segunda, a responsabilidade é inteiramente de Deus. A graça de Deus, ela gera transformação de dentro para fora, não é? Então, às vezes a gente tem uma tendência de querer achar que a gente pode transformar as pessoas. Não, traz aqui para a igreja que a gente dá um jeito nele. A gente não dá jeito em ninguém, gente, não é? Então, às vezes, a gente acha que consegue. Às vezes eu, como pastor, acho que eu vou conseguir resolver o problema da comunidade toda. Não vou, né? Eu estou lutando para resolver os meus, não é? Já está difícil. Qual é o desafio? O desafio é pregar o evangelho. É partilhar a palavra nos cultos, nos pequenos grupos, nos cursos, na escola bíblica, seja onde for, nas conversas, nos encontros, nos momentos de oração, seja como for. Mas quem vai transformar é Jesus. Ele é quem vai transformar. Nós somos salvos por essa graça, como um dom de Deus, e não depende das nossas obras, não é? Porque se dependesse seria terrível, porque a gente ia entrar num grau de competição de santidade absurdo.
Na medida em que uma pessoa compreende e acolhe a graça de Deus, ela é gradativamente movida na direção da transformação dos seus valores e, o mais importante, no redirecionamento da sua vida. É um processo, portanto. É por isso que nesses momentos a lei não pode ajudar, porque a lei é um conjunto de regras. Só a graça de Jesus é que pode transformar as pessoas. Amém? E a terceira atitude que nós precisamos ter é mutualidade. Uma comunidade relacional comprometida com a obra de Deus, na vida daqueles que se achegam a essa comunidade, deve ser uma comunidade que ama as pessoas demais para acolher as pessoas como elas se encontram. Qual é o padrão para participar da igreja? Nenhum. Não tem padrão. Qual é a roupa certa para ir à igreja? Não tem a roupa certa de ir à igreja. Qual é o estilo de música certo para cantar na igreja? Eu acho que não tem o estilo de música certo para cantar na igreja, não é? Qual é os melhores textos para pregar na igreja? A palavra de Deus inteira é importante para pregar na igreja. Qual é a melhor estratégia? Tem um monte de estratégias. Mas, na verdade, o que a gente tem que olhar para a igreja é que ela deve ser uma comunidade que acolhe as pessoas que chegam e que simplesmente ama as pessoas como elas se encontram. Mas também esse amor deve nos levar a amar tanto as pessoas de uma maneira que nós não queiramos mais que elas continuem se machucando e se ferindo ao longo da sua vida. Essa sim deve ser a nossa postura. Isso aqui, gente, não é um precedente para pecar, tá bom? Então, não ache que aqui nessa igreja, então aqui a gente pode tudo, né? Então eu vou viver a vida do jeito que eu quiser mesmo, pelo que o pastor falou lá, então aqui está aberto, né? Não tem padrão, pode entrar todo mundo? Sim, pode entrar todo mundo, a porta está aberta para todos. Mas nós amamos tanto as pessoas, que nós queremos que elas tenham um encontro com Jesus, e nós vamos ajudá-las, acompanhá-las, adverti-las a que mudem a sua vida, de acordo com o que Cristo deseja para elas, para o bem delas, para a salvação delas. Não é um precedente para pecar, portanto. É um convite para que nós aprendamos a nos exortar uns aos outros em amor, a ponto de estender a mão a cada pecador pelos quais Jesus Cristo entregou a sua vida. Cada um de nós, Jesus derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Portanto, todos são importantes. Todos são importantes. Independente da sua cultura, independente da sua cor, independente de ele ser de esquerda ou de direita, independente dele torcer para este ou aquele time, independente se ele gosta de farofa ou não, não é? Independente de qualquer coisa, é porque eu não gosto de farofa, tá bom? Mas nem por isso eu deixo de amar vocês. Independente de qualquer circunstância, movidos pelo amor de Jesus, nós caminhamos como igreja de Cristo. E mais uma vez eu gostaria de citar aqui uma frase do Philip Yancey. Alô? Deixe-me repetir então a frase de Philip Yancey. Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Então, irmãos, eu pensando neste mês, naquilo que eu quero partilhar com vocês, e eu gostaria que você estivesse com não apenas os seus ouvidos abertos, mas com a sua mente e o seu coração abertos também, antes de julgar, né? Antes de concordar ou discordar daquilo que nós vamos pensar durante esse mês, que você peça a Deus direção, para refletir o que nós queremos fazer, quais são as pessoas que nós desejamos salvar, até onde nós queremos chegar como igreja de Jesus, qual é o alcance,
como nós queremos ganhar São José dos Pinhais para Jesus. Mais do que isso, como nós queremos alcançar o coração dos nossos jovens e dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Lembre-se que eles são a geração que vai liderar logo depois de nós. E qual é o legado? O que nós vamos transmitir? Que forma nós vamos agir para que eles entendam o Evangelho de Jesus Cristo e continuem fiéis ao Senhor, quando nós não estivermos mais aqui à frente. E que alegria para mim será poder estar bem velho e olhar uma geração liderando essa igreja, servindo ao nome de Jesus com todo o seu coração. Uma igreja contemporânea, firmada na palavra de Deus, cantando as canções da sua época, vivendo as experiências do novo tempo, que talvez, quem sabe, eu nem vou estar conseguindo mais acompanhar, mas com meu coração cheio de alegria, por ver que o Evangelho prossegue firme na boca, nos olhos, na mente, no coração, nas atitudes dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Enfim, a igreja deve ser o lugar mais seguro da terra para sermos quem somos em Cristo, onde nos apoiamos uns aos outros, na certeza de que Deus está fazendo uma obra em nossa vida. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, colocar diante do Senhor a nossa vida como igreja, a nossa comunidade. Viu a sua família ali, né? Ao longo desse mês a gente vai colocar as nossas famílias, os nossos irmãos. Nós vamos orar. Nosso coral vai cantar ao Senhor agora, mas antes da apresentação do coral, eu queria orar com a nossa igreja, para que Deus nos mova para um novo tempo. Irmãos, eu sinto que Deus quer fazer algo muito grande através de nós aqui. A nossa igreja tem um potencial dado por Deus para isso. E nós devemos nos apropriar disso, com muita fé e com muita humildade diante do Senhor, para que Ele nos leve a lugares onde nós nunca antes estivemos. E Deus faça algo extraordinário. E amanhã nós possamos olhar para trás e dizer quão grande é o nosso Deus. Não quão virtuosos nós somos, não. Mas como Deus nos usou para fazer a sua grande obra através dessa igreja. Um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos transforma a cada dia. Obrigado por esta igreja, Deus. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem movido o nosso coração, as nossas intenções, tem nos ensinado coisas novas, tem nos colocado diante de novos desafios. Obrigado pela liderança. Talvez nós, pela nossa idade, tenhamos um pouco de dificuldade ainda em alguns aspectos, mas nos ajuda, Pai, a nos mantermos firmes na sua palavra, mas entendermos também o tempo que estamos vivendo e atingir realmente essa geração. Pai, obrigado pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. Obrigado porque eles estão criando coisas novas. Eles estão trazendo novidades para nós. Eles estão vendo o mundo de uma forma diferente. Eles estão vivendo o Evangelho dentro de uma nova ótica, que talvez a gente ainda não entenda muito bem. Obrigado pela modernidade, como eles sabem manejar isso tão bem. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a entender esse tempo. E que, acima de tudo, eles possam ter a segurança de que aconteça o que acontecer, Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. E que o Evangelho de Jesus Cristo é aquilo pelo qual vivemos. E a nossa redenção está na cruz do Calvário. E aí, firmados em tudo isso, nós possamos construir a igreja do presente e a igreja do futuro. Tudo para a glória do Senhor. E que aqui sejamos de fato um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.